Olá, eu sou a Larissa e esse é o Coisa de TV, o canal que hoje não veio falar de novela, veio falar sobre reality show, veio falar sobre Big Brother, o assunto que está dominando a internet, o Twitter, a fila do pão, ou pelo menos 30 pessoas que estão assistindo isso e ficam comentando sobre isso por bastante tempo. E o assunto que a gente vai falar hoje eu vou falar sobre homens do BBB. Será que o clube dos boys lixo, o clube dos homens terríveis do BBB é o entretenimento que a gente espera? Será que a gente tem que deixar eles lá para eles trazerem alegria para nossa casa? Pra quem não tá acompanhando o BBB acabou virando quase que uma luta entre homens e mulheres, assim. De um lado, a gente tem o clube dos boys lixo, que era formado por Patrick, que foi embora, Adson, que quando esse vídeo for ao ar, provavelmente já vai ter ido embora também, Prior, Lucas Galina e Gui, e agora o Pyong também ele fez por merecer pra também entrar aqui. De modos que o único homem que parece prestar nesse programa é o Babu, e a gente não sabe se até o momento que esse vídeo for ao ar, ele não fez alguma coisa que tenha feito a gente acabar cancelando ele. A pergunta que eu quero responder é: será que a gente tem que deixar esses caras lá pra não deixar o BBB virar uma coluna de férias, como muita gente está com medo que aconteça? Bom, a minha opinião é um pouco controversa, a de várias pessoas que acompanham e escrevem sobre o programa. Eu acho que o clube dos boys lixo, por mais que eles falem bobagem uma atrás da outra, isso seja uma coisa quase absurda, assim, esteja quase no nível do realismo fantástico, o clube dos boys lixo, ele é realista demais pra que a gente, que pelo menos a gente que é mulher, não se abale. Então, não, eu não acho que é um entretenimento que eu quero ver na minha televisão. Eu não acho que eu quero ligar a minha televisão e ver o Prior falando um monte de bobagem, uma atrás da outra, de modo que eu fico pensando, puta que pariu, quantas bobagens um homem consegue falar por minuto? Aparentemente são várias. A questão é a seguinte: a gente assiste reality show pra ver conflito, né? Tipo, realmente o reality show, quando ele só tem gente, como as pessoas falam, plantas, ou quando só tem gente que não briga entre si, fica uma coisa meio assim, né? Se você não tem o Ailton falando que não é pra alemão andar de sunga branca, se você não tem uma Gabi Prado completamente louca, se você não tem uma Ana Paula voltando depois de seu reinado lá em cima, vendo o programa e falando, olha ela! E falando pro Renan que o cabelo dele é feio, que o dente dele é falso, parece que não tem porquê você ligar a TV, né? Eu concordo, eu mesma, uma das minhas maiores frustrações da história dos reality shows foi o dia que tiraram a Tina Paneleira. A Tina Paneleira que estava fazendo da vida dos homens daquela casa um inferno. A Tina Paneleira que não só batia a panela, mas jogou malas dos participantes pra fora. Fez o Fernando chutar uma mala e cair de bunda no chão. Esse é o tipo de coisa pela qual eu ligo a TV. Eu ligo a TV às vezes pra ver um Theo Becker gritando que esse aqui é irmã desse aqui. A Gretchen batendo no sino da fazenda enquanto a Viviane Araújo fala: Maria! É pra esse tipo de entretenimento que a gente liga em reality show. É pra ver gente chorando, gente brigando, gente tá. Ok. Agora, eu acho que a gente tem um problema a partir do momento que o entretenimento que a gente tá falando é o machismo. Porque aqueles caras, eles não são simplesmente caras bobos, ou caras burros, ou caras que brigam por causa de, sei lá, goiabada, por causa do outro cara tá andando de sunga branca, ou porque os dois pegaram a mesma menina e agora, tipo, há um conflito. O que eles fazem lá e que gera conflito é o fato de eles serem homens que, tipo, basicamente, eles desrespeitam mulheres o tempo inteiro. Eles falam mal das mulheres. O Galina, por exemplo, é um cara que falou que ele não comia Mari porque ele não tava com fome, entre outros vários absurdos. Por que que a maioria das mulheres, desde a época em que as pessoas queriam deixar o Radbala na casa, Radbala, o Radisson, quase nenhuma mulher com quem você conversa, elas concordam com o fato de que a gente deveria deixar esses caras na casa? Porque a gente, que é mulher, a gente já lida com homem machista, tipo, acho que, sei lá, desde que você se entende por gente, na escola, depois na faculdade, no trabalho, na sua família, você tem que passar a sua vida inteira ouvindo homens falando merda e você falar, tipo, putz, Deus, por que me colocaste no mundo pra sofrer? Porque me fizeste uma mulher hétero que tem que escolher entre essas caçambas de lixo, né? De verdade, é muito chato, é quase deprimente você ligar a sua TV
e você ter que ver um monte de cara falando um monte de merda por 24 horas, assim. Ainda que as mulheres do BBB, uma coisa a gente tem que falar, elas são extremamente pacientes. Elas vão lá explicar pra esses caras por que certas coisas eles não podem falar, por que o Prior não pode gritar com mulher, por que ela não gostou do jeito que ele se portou. Elas vão lá e elas explicam, e elas tentam fazer com que eles entendam. O Babu vai lá, faz uma palestra, fala, vocês têm que entender o lado das mulheres. Se uma mulher fala que você tá errado, se uma mulher fala que ela se sentiu coagida, que ela se sentiu desconfortável com alguma coisa que você fez, você pelo menos ouve e pede desculpa, mesmo que você ainda não tenha entendido por que você tá errado. Mas eles parecem não se importar muito. O conflito ali no BBB com o Clube dos Boys, ele seria gerado simplesmente porque os caras, eles não sabem conviver com mulheres. Eles têm uma postura que te irrita profundamente, assim. Se você é mulher, se você aí, minha amiga, está vendo, você com certeza já se irritou com um cara desse, assim. Você já pensou, putz, por quê? Por que eu tenho que conviver com essa gente? O Prior, por exemplo, ele é 100% os caras com quem eu estudei no colégio, sabe? Aquele cara que fazia bullying. O cara que, tipo assim, quando uma mina tava afim dele, ele tava afim de uma mina e a mina não queria ficar com ele, aí depois ele saía falando que a mina era feia, ou que ele nem queria tanto ficar com ela assim. É aquele cara com quem você tenta falar, pô, cara, eu não gostei do jeito que você falou comigo, e ele não liga. E é isso, assim, né? O Adson também era esse cara que, tipo, ele não tá nem um pouco preocupado. Tipo, as pessoas eles sempre acham que as mulheres estão fazendo uma tempestade no copo d'água, que é um mimimi e tudo mais. Aí eles se juntam lá, os 3 ou 4 pra rir das meninas, pra falar mal do cabelo de uma, pra falar mal da outra, porque o ranço que eles têm com a Mari, às vezes me parece simplesmente ser o fato dela ser a mulher mais bonita da casa, ou pelo menos a mulher mais bonita da casa, na opinião deles, e ela ter namorado, porque aí ela não está disponível pra eles. E me dá uma impressão que todos eles têm essa irritação, assim, com essas mulheres não acharem eles caras interessantes, não acharem eles caras incríveis. E aí o jeito deles se defenderem disso é ficar falando mal delas, é ficar falando que, elas são feias, elas são isso, elas são aquilo, elas são histéricas, elas são malucas. Então, assim, eu acho que esse entretenimento, pra mim, é meio entretenimento do mal. Do mesmo jeito, e agora vamos voltar lá 10 anos atrás, que o BBB do Marcelo Dourado, pra mim, foi uma coisa, assim, que era extremamente difícil de eu assistir. Por mais que ele tenha evoluído hoje em dia, dizem que ele está uma pessoa melhor, eu, assim, o torço pra que tenha acontecido, era muito complicado pra mim ligar a minha TV e ver um cara, tipo, falando pra uma pessoa assumidamente homossexual que ela devia virar homem, tipo, seja homem. Eu acho que quando o entretenimento descamba pro lado do desrespeito, fica uma coisa difícil de você conseguir achar que aquilo lá é engraçado. Teve dias que eu parei de ver Big Brother, porque eu me irritava profundamente, eu me irritava com o que aqueles homens falavam, eu não conseguia ouvir a voz do Prior. E eu também ainda tenho dificuldade de ouvir a voz do Prior, de ouvir a voz do Galina, de ver o Gui ficando com uma menina, aí depois indo lá dando em cima da outra, e falando assim, não, eu vou ser diferente, mas é a primeira coisa que ele faz é ir correr atrás da outra lá, que tem namorado. E eu acho que, tipo, esse é o tipo de coisa que eu já vejo na minha vida e que já me deixa extremamente deprimida. Se eu tiver que ligar a TV pra ver 5 homens babaca falando um monte de merda o dia inteiro, sei lá, gente, eu vou lá numa festa de... sei lá. Eu continuava falando com o povo da faculdade, que eu achava absurdo, assim. É a mesma coisa, fazendo um paralelo aqui, é a mesma coisa do De Férias com o Ex, que entrou um cowboy. Eu não lembro qual temporada que é. Mas que o cara era assim, tipo, ele não perdia uma oportunidade de desrespeitar uma mulher. Aquela temporada eu não consegui assistir. Aquela temporada eu parei. Porque se eu tivesse que ligar minha TV o tempo todo pra ver um cara ser grosso, o cara grosso eu vejo na minha vida aí, ó. Tem um monte aí no mundo. Eles estão aí espalhados, sabe? Eles estão aí na internet, eles estão aí na sua vida, eles estão aí na balada, eles estão aí em grupos de homens, no seu trabalho. Enfim, como mulher, às vezes é um pouco irritante você ter que ouvir as pessoas falando que, tipo, tem que deixar esses caras lá porque é entretenimento. Eu entendo que a gente queira ver conflito no Big Brother, mas quando o conflito passa por isso mesmo do desrespeito, eu acho que já não é tão engraçado, entendeu? Eu não fico nem um pouco feliz em ver uma briga das meninas com um daqueles caras. Tipo assim, eu fico triste porque você vê que a gente não evoluiu enquanto sociedade, entendeu? Numa amostragem, é claro que o Boninho deve ter escolhido certos caras ali pra, enfim, pra justamente gerar esse tipo de discussão,
Mas assim, numa amostragem, sei lá, 7 caras, um prestar. Ô, gente, sabe? Olhem que buraco a gente que é mulher e hétero está se enfiando. Como é que pode você ver um programa de TV e, tipo assim, 6 caras não entendem por que eles têm que ter um mínimo de respeito com as mulheres. Eles não conseguem entender. Eles acham que é frescura, que é, tipo, absurdo, que é, tipo, elas são malucas, elas são militantes, elas ficam com essa coisa de feminismo. Dá um cansaço na gente, porque a gente tem que sempre ficar se explicando por que a gente se sente... Porque a gente se sente desrespeitado por esses caras, porque a gente se sente incomodada de ficar no meio desses caras, sabe? Uma coisa muito parecida com quando aconteceu lá o negócio da Ana Paula, que ela brigou com o Laércio, né? Laércio é o outro. Laércio, porque eles ficavam olhando pras meninas de um jeito, né, assim, um pouco indevido, e ela deu um ataque, e aí depois as pessoas aqui fora ficaram falando que ela era maluca. E aí você tem que explicar por que certos olhares te incomodam e porque não é legal um cara ficar te olhando de certas formas quando você não deu essa abertura pra ele, né? Você se sente invadida. Bom, aconteceu que no fim das contas o cara realmente tinha questões lá de abuso de menor, tanto é que ele foi preso. Além de ser chato você ligar a TV e ver ali na TV coisas que você, infelizmente, já tem que conviver na vida, é chato você ver pessoas diminuindo isso, assim, falar, não, mas é um programa de TV, tipo, vocês estão levando extremamente a sério um programa de TV. Talvez a gente possa simplesmente desligar a TV, né, mas, assim, é uma coisa cansativa. Eu sempre falei, né, eu nunca fui com a cara do Pyong, e aí o Bonito também foi lá e fez sua merda, ele fez sua cota de merda, que ele ficou bêbado e começou a querer dar em cima de todas as mulheres da casa, ele quis beijar a Marcela, ele pegou na bunda da Flyslane, ele ficou, tipo, pegando nas meninas, a Marcela teve que mandar ele parar mais de uma vez. É legal isso? É engraçado? Não sei, eu não acho engraçado. Uma coisa é, sei lá, a Ana Paula falando que o dente do Renan é falso e que o cabelo dele é feio. Isso pra mim é entretenimento. Um cara que vai encoxar a menina lá sem ela querer, pra mim já não tá no nível do entretenimento. Dos caras que ficam lá querendo arrumar um jeito da menina atrair o namorado, pra mim já não é mais entretenimento. O Gui lá fazendo a Gabi de boba, pra mim não é entretenimento. O Prior falando que é uma pessoa ser um pouco machista não tem problema, pra mim não é entretenimento. O Adson, que eu acho que pra mim foi a parte mais grave do programa, nunca foi entretenimento. Porque, pô, o cara aqui fora tinha até já foi enquadrado na Lei Maria da Penha e tinha uma ordem de restrição contra a sua ex-mulher. Então, assim, o Patrick não era entretenimento. O programa de TV é legal, eu acho que é até interessante essas discussões que o Big Brother tá suscitando, porque, querendo ou não, a gente acaba, né, falando sobre esses assuntos, sobre machismo, sobre respeito com as mulheres e tal. Mas eu acho também que isso fica tão ali no raso, sabe? Eu não sei até que ponto é interessante, assim. É interessante que eu esteja fazendo esse vídeo falando sobre isso. Talvez é um assunto que em outra situação não tivesse abertura. Mas aqui, preço. Já teve dia de eu botar a TV no mudo, assim, enquanto os caras estavam falando. Já teve dia de eu desligar a TV. Já teve dia de eu ficar tão irritada que eu comecei a escrever textão no Twitter. Já teve dia de eu quase ter vontade de chorar ouvindo eles falando. Não é querendo ser dramática nem nada. É que, cara, é chato. É assim, chato pra falar o mínimo. Você ter que ver na sua TV que a gente não tá evoluindo, entendeu? Que ainda tem muito cara que não respeita a mulher, que ainda tem muito cara que é extremamente machista, que ainda tem muito cara que quando a gente fala o mínimo, pô, pelo amor, não trata a mulher assim. O cara acha que você tá, sei lá, que você tá fazendo drama, que você é feminazi, sabe? Um cara que quando alguém vai falar, pô, não fala assim, não faz isso, ele sai rindo, sabe? Por mim, pode tirar esses caras da minha TV o quanto antes. Tipo, se o preço que eu tiver que pagar é uma edição morna, eu pago esse preço. E aí depois, na próxima, a gente tenta colocar uns caras que sejam meio sem noção, mas que pelo menos não desrespeitem as mulheres. Não sejam machistas, sabe? Por exemplo, sei lá, vamos botar um exemplo aí, o Eliezer. O Eliezer era um cara bobo pra caramba, né? Mas ele não chegava a ser um cara machista no nível que a gente tá vendo os caras aqui agora, sabe? As brigas do BBB do alemão não me pareciam tão terríveis quanto as brigas que a gente vê agora, sabe? Que é o tempo todo as meninas querendo, tipo, mostrar que elas merecem ser respeitadas.
E outra, eu acho que se os homens saírem, não necessariamente a gente vai ter uma edição morna, porque a Boca Rosa, ela tá pegando pra ela, assim, todo o conflito do programa. E, assim, a gente pode odiar ela, né? Tipo, a gente pode, sei lá, pegar ela pra ser uma vilã. Porque nos últimos dias ela conseguiu fazer coisas que você imaginava que não fossem possíveis, que ela ainda não ia chegar nesse ponto. Como, por exemplo, quase traiu o namorado dela aqui, o menino da banda lá. Esse talvez seja o tipo de entretenimento que a gente queira ver. São dramas amorosos, são questões, assim, da pessoa ser aquela antagonista que, tipo, que não é extremamente, sei lá, nociva, muito embora eu acho que a Boca Rosa às vezes seja também uma pessoa nociva. Ela ainda é aquela pessoa que tenta ficar do lado dos homens, não importa o que aconteça, que é uma postura que a gente, como mulher, talvez não, com toda certeza, tem que começar a evitar, sabe? Quando uma mulher fala alguma coisa pra você, tente ouvi-la e tente acreditar nela antes de acreditar no homem. E no fim das contas é isso, assim, tipo, a gente tá vendo uma edição em que o único cara que parece ter entendido que as mulheres são pessoas que merecem um mínimo de respeito é o Babu. Todo o resto realmente não liga. Eles realmente não ligam. O Gui, que é uma pessoa que as pessoas fingem que ele ainda é melhorzinho, pelo amor de Deus, gente. Olha lá, ele resolveu ficar com a tal da Gabi, com a Gabi acamada, tirou a menina do seu sono profundo e falou, não, eu vou ser diferente com você. Na primeira oportunidade, ele vai lá e quase beija a Boca Rosa. Aí a menina tem que ficar vendo aquilo e ainda ficar pensando, pô, será que isso é coisa da minha cabeça? Será que eu não tô sendo muito paranoica? Pyong aí, que todo mundo chamava de reizinho sensato, pegou em todas as meninas. Pô, o cara tem família aqui fora, mano. Como que a gente continua tendo fé nos homens desse mundo se quando a gente liga a TV, todos eles provam que eles são a própria caçamba de lixo? Será que é só eu que tô enxergando isso neles? Tipo assim, será que as pessoas realmente acham isso engraçado? Será que tem alguma graça aqui que eu perdi? Eles são os caras meio tapadões, assim, e gente tapada sempre traz alguma alegria, né? Principalmente pra um programa de entretenimento. Quando a pessoa é só tapada, eu acho ok, mas a pessoa ser tapada e muito machista, aí já me tira um pouco a graça do programa, assim. Eu prefiro ver uma série, sabe? Eu prefiro ver minha novelinha e desligar a TV e ir lá, sei lá, até ler um livro, né? Eu fui fazer outras coisas, sei lá, ver um filme do Oscar, ver um filme pesado, ver um filme de guerra, é melhor do que você ligar lá e ver homens falando absurdos o dia inteiro. É isso. Talvez esse vídeo tenha ficado um pouco sério, talvez. Talvez eu receba aqui um monte de comentário falando que não, que aquilo ali é entretenimento, sim, então tudo bem. Aí vocês, sei lá, vocês continuam assistindo, se esse é o programa que vocês querem, fica de boa. Pra mim, não preciso disso. Assim. Também, pelo amor de Deus, parem de criar coisas na cabeça de vocês. Isso daqui não é uma indireta pra ninguém. É simplesmente a minha opinião. E a minha opinião como mulher e como... Eu acho que às vezes a gente enxerga as coisas por outra perspectiva e tá tudo bem. É preciso uma outra visão. E a minha outra visão é que esses caras não têm que chegar até a final. Eles têm que sair o quanto antes, assim. Eu prefiro 1000 vezes ver a Manu Gavassi meditando numa festa do que ver meia hora, 50 minutos, 1 hora inteira do Prior falando um monte de merda. Do Adson sendo machista. Do Galina falando mais merda. Deles falando que eles são femininos. Que como que eles podem ser machistas se eles têm mãe? Quer dizer, você respeita uma mulher na sua vida inteira, que foi a mulher que te deu a vida, e você acha que isso não é ser machista. Sabe, assim? Se pudesse sair, assim, na eliminação do Adson, se pudesse sair todos eles de mão dada de uma vez, pra mim era até uma felicidade, sabe? Era até um alívio, né? Eu acho que ali a gente vai conseguir os conflitos de outras ordens, sabe? Assim, um pegando lá o triângulo amoroso entre Bianca Boca Rosa, a Gabi Acamada e o Guilherme. O Daniel, que eu ainda acho que tem chances de mostrar e ser uma pessoa talvez não tão fado sensato como todo mundo acha. Agora, homem pegando em mulher sem consentimento e homem falando merda sobre mulher, pra mim não é entretenimento, tá? Então é isso, essa é a minha opinião sobre o Big Brother.
por favor, vamos votar aí pra tirar todos esses caras o mais rápido possível. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Se você não concorda comigo, pode deixar aí sua opinião, eu só não garanto que eu vou dar meu like. E se você... Conta aí o que você tá achando, o que você acha. Você acha que deixar esses caras lá é o que a gente precisa? É o que a gente precisa sofrer pra ver um programa do qual a gente quer falar sobre? Fala aí pra mim. Então é isso, e até a próxima. Eles ficarão aqui pelo maior tempo possível. Mas o Garanhão sabe que não pode baixar a guarda. Uma manada de jovens machos. O tipo de companhia que o Garanhão preferiria evitar. É um blefe, mas ele deixa bem claro quais são as suas intenções. O Garanhão não tem escolha. Segundo o costume do Oeste Sem Lei, paga com a vida.